Bem, irmãos, então vamos entrar propriamente no estudo da vida do Senhor em ordem cronológica, observando primeiro os acontecimentos que tiveram antes do nascimento de Jesus Cristo, para que nós possamos compreender todo o contexto ali da vida do nascimento do Senhor Jesus Cristo. Bem, nesta parte aqui, eu estou intitulando como Acontecimentos antes dos 30 anos de Jesus em 20 particípios. Ou seja, eu vou dar 20 particípios para os irmãos, para que os irmãos possam memorizar e aprender melhor. Alguém pode estar perguntando, mas 20 particípios, o que é isso? Bem, irmãos, os verbos, né? Aqui no particípio vai ser 20. Então, esses verbos que vão estar no particípio, posso dar até para os irmãos, por exemplo, nós vamos ter o pré-anunciado, né? O nascimento de Jesus Cristo primeiro foi pré-anunciado. Então, pré-anunciada, seu nascimento. É o primeiro. Depois, a gente vai ter, nós vamos ter anunciada, seu nascimento. Depois, gerado em Nazaré, nascido em Belém, visitado pelos pastores, circuncidado ao 8º dia, nomeado Jesus, levado até o templo, louvado por Simeão e Ana, visitado pelos magos, levado para o Egito, levado para Nazaré, levado para Jerusalém, para a sua primeira Páscoa, criado em Nazaré, testemunhado por João Batista, a primeira vez, batizado por João Batista, testemunhado pelo Pai, quando ele foi batizado, que o Pai disse, este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Depois, levado pelo Espírito Santo para o deserto. Depois, tentado por Satanás. E, por último, testemunhado por João Batista a segunda vez. Então, nós temos aí 20 particípios para que nós possamos estudar e aprender e fixar nas nossas mentes esses 20 acontecimentos antes de Jesus Cristo começar o seu ministério. Então, hoje vamos ver esse primeiro, que é pré-anunciada seu nascimento. Bem, os acontecimentos que se deram antes do anjo Gabriel anunciar a Maria sobre a vinda de Jesus Cristo são estes. Teve o quê? Teve um anúncio a Zacarias acerca de João Batista. Os irmãos podem ver isto muito claramente ali em Lucas capítulo 1, o versículo 5 em diante. Você vai ver isto. O que o irmão vê ali primeiro? No versículo 5, Lucas 1, 5. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. A sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor, e não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançado em dias. Então, veja aí, aqui, irmãos, nós temos a apresentação de um casal piedoso. Ambos, a Bíblia diz, eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Entretanto, é curioso a frase a seguir, que diz assim, e não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Às vezes você acha que vai ter tudo por ser justo diante de Deus e viver irrepreensivelmente em todos os seus preceitos e mandamentos. Mas aqui, irmãos, nós aprendemos nessa passagem que esse casal, embora fosse tudo isto,
Eles ainda não tinham tido aquilo pelo qual eles sempre estavam orando, desde quando casaram. Era a sua oração por um filho e não tinham. Isso nos mostra, irmãos, que Deus ele é soberano e que Deus não deve nada a ninguém. Na continuação, em Lucas 1, 8 a 12, diz assim: Ora, aconteceu que, exercendo ele, o Zacarias, diante de Deus o sacerdócio, na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora, orando. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé, à direita do altar do incenso. Vendo-o, Zacarias turbou-se e apoderou-se dele o temor. Então imagine, o homem está ali oferecendo, queimando o incenso, e de repente aparece um ser reluzente, né? Um anjo, algo que ele ainda não tinha visto, nunca ouvira falar, mas nunca viu. Então automaticamente se apoderou dele o temor. E aí no versículo 13, Lucas 1:13, nós vemos, irmãos, pela primeira vez assim no Novo Testamento, olhando de uma ordem cronológica, o primeiro: não temas. Porque aqui disse-lhe o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Então note que ele estava ali, a Bíblia diz que o sacerdote, ao oferecer sacrifícios, ele oferece por si e assim também pelo povo. Então, nada mais justo da parte dele de orar pela sua esposa, orar por eles, na possibilidade aí do Senhor Deus lhe mandar um filho, para eles terem um filho. Então ele estava orando, pedindo isso. Mas passou muito tempo o Zacarias fazendo essa oração. E até agora, ele já estava um velho e não havia nenhuma resposta. Nós vemos com isto, irmãos, que Deus responde às nossas orações no tempo dele e não no nosso. Às vezes nós estamos orando e a gente diz assim: poxa, mas eu faço o que Deus manda. Veja esse exemplo desse casal. Então são justos, irrepreensíveis, estão pedindo ao Senhor, mas o Senhor ainda não atendeu. Primeiro, o Senhor não deve nada a ninguém. Segundo, Ele vai responder às nossas orações segundo a sua vontade. Ele sabe o que é bom ou não para nós. E quando Ele responde favoravelmente, né, ele responde no seu tempo e não no nosso. Né? Não no nosso. Depois disso, nós temos aí o anjo que ele faz ali algumas profecias com respeito ao futuro. Veja, ao falar para Zacarias, primeiro ele acalma Zacarias e agora ele começa a fazer aqui algumas profecias a respeito do futuro. Primeiro, com respeito aos pais, né? O que vai acontecer aos pais, ao Zacarias, a Isabel e também a muitos ao redor deles. Ele diz assim: Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Note que quem vai dar o nome é o Zacarias. Geralmente, irmãos, o nome da criança era dado quando a criança era circuncidada. Até hoje, entre os judeus, quando a criança nasce, não é dado logo o nome dele é dado quando ele vai ser circuncidado, ou seja, no 8º dia é que é dado o nome. Então, o anjo está profetizando a respeito dos pais, o que vai acontecer. A Isabel, ela vai conceber, ela vai dar à luz um filho, né? O Zacarias vai dar o nome dele de João, e o anjo diz mais: em ti haverá prazer e alegria. No Zacarias, é claro, em Isabel também, mas vai haver prazer e alegria. E muitos se regozijarão com o seu nascimento. A respeito do menino, o anjo diz o seguinte, versículo 15: pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo já do ventre materno. É interessante isso. Você já imaginou?
uma pessoa cheia do Espírito Santo, já do ventre materno. Então, a gente tem muita coisa a ver aí, irmãos, a respeito do Espírito Santo, porque às vezes a gente fica pensando que o Espírito Santo só começou a trabalhar a partir do dia de Pentecoste, né? Mas veja que uma criança já está nascendo cheia do Espírito Santo. Então, aqui tem muita coisa para nós estudarmos a respeito dessa doutrina que nós conhecemos como pneumatologia, ou seja, a doutrina do Espírito Santo. Mas o que o anjo disse a respeito do menino? O que ele faria? Versículo 16. Ele diz assim, que o João Batista converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor. Veja, converterá muitos, não será todos. A gente sabe, os fariseus, os escribas, né, não querem nem saber, e muitos outros, né? Mas ele converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. E irá diante do Senhor, ou seja, irá diante do Senhor, aqui é Jesus, ou seja, o anjo já está profetizando que o João Batista vai adiante do Senhor Jesus. Como é que ele vai? Ele vai, diz no versículo 17, no espírito e no poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Isso aqui já era uma profecia dada lá no último livro das Sagradas Escrituras, que é o Malaquias, falando que antes do Senhor vier ia vir o Elias. Então, aqui ele está explicando que o João Batista iria vir no espírito e poder de Elias. Aí, o que acontece a seguir? Versículo 18. Versículo 18. Então perguntou Zacarias ao anjo, como saberei isto? Pois eu sou velho e minha mulher avançada em dias. Note bem que aqui, essa pergunta do Zacarias não é no intuito de saber como que vai se dar a coisa, que é uma pergunta diferente da Maria. Quando nós chegarmos lá em Maria, nós vamos ver que Maria também faz uma pergunta, né? Mas a diferença entre daquela pergunta e esta, essa daqui é dúvida. A de Zacarias é uma dúvida. A de Maria não é dúvida, ela não tem dúvida não. Ela quer saber como se dará aquilo, porque ela ainda não era casada, né? Ela ainda não estava assim já com José, ela é noiva ainda. Então há uma diferença entre a pergunta de Maria e a pergunta aqui de Zacarias. Essa pergunta de Zacarias é com dúvida, né? Como saberei isto? Pois eu sou velho e a minha mulher avançada em dias. É interessante. O Zacarias estava orando, né? Ele estava orando, ele tinha assim, essa dúvida, mas orava. É curioso isso, né? O anjo poderia muito bem dizer para ele, poxa, se tu não acredita, para que tu está orando? Aqui, irmãos, eu vejo um incentivo muito grande para nós nas nossas orações. Às vezes você pode até estar duvidando, vamos dizer assim, como Zacarias, mas se Deus tem uma obra para fazer, ele há de fazer, como ele fez aqui de Zacarias. Mas, é claro, há consequências. A Bíblia mesmo nos ensina que quando vamos orar, nós não devemos ter dúvida, não devemos duvidar. Mas essa questão aqui é que é um plano do Senhor. Deus executou um plano e o seu plano será executado. Nós vemos aqui, mais adiante, no versículo 19, as consequências da dúvida de Zacarias. A consequência. Qual é a consequência que trouxe? Veja o versículo 19. Respondeu-lhe o anjo, eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer-te essas boas novas. Todavia ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas venham a realizar-se. Preste bastante atenção no que o anjo está dizendo aqui. Ele está dizendo que o Zacarias vai ficar mudo e não poderá falar até o dia em que essas coisas venham a realizar-se. Não é até o dia que João nasce. Não é até o dia em que o João nasce. É o dia em que estas coisas venham a realizar-se. Se você olhar, por exemplo, o anjo tinha dito o seguinte,
que a Isabel ia dar um filho e que o João daria, e que o Zacarias daria o nome dele de João. Então, é precisamente nesse momento, quando ele vai dar o nome do João, é que o Zacarias vai ficar livre, a sua língua vai soltar. Vai soltar. Então, o anjo está dizendo que ele vai ficar sem falar desde aquele momento até quando o Zacarias vai dar o nome do João. Tá? Então, teve essa consequência. O Zacarias ficou mudo. Agora, vamos lá. O que aconteceu? No versículo 21, isso é quando ele sai do templo, nós já vemos aí, irmãos, que tudo aquilo que foi profetizado pelo anjo com respeito ao futuro vai começar a se concretizar. É o Senhor que está dizendo. E tudo que o Senhor diz acontecerá. Porque o Senhor Deus é soberano. Ele até disse, o profeta que profetizar e não acontecer, este daí pode apedrejar, porque eu não o enviei. Né? Você vai saber que o profeta que profetizar e acontece é porque foi enviado pelo Senhor Deus, porque só Deus, irmãos, conhece o futuro. E aí a gente vê, por exemplo, aqui nessa história já de Zacarias com Isabel, o cumprimento da profecia deste anjo. É claro, Deus o enviou. E aí nós vemos o cumprimento já no versículo 21. Olha o que diz. O povo estava esperando a Zacarias e admirava-se de que tanto se demorasse no santuário. Mas saindo ele, não lhes podia falar. Então entenderam que tiveram uma visão no santuário e expressava-se por acenos e permanecia mudo. Então veja, o anjo disse que ele ia ficar mudo. Ele ficou. Outra coisa que se cumpriu, né? Versículo 23. Sucedeu que, terminados os dias de seu ministério, voltou para casa. Passados esses dias, Isabel, sua mulher, concebeu. Note bem, era o avançado em idade, mas concebeu. E aí ela ocultou-se por 5 meses. Tenha isso em mente. Ela se oculta por 5 meses. Tá bem? Quando Maria vai visitá-la, ela já vai estar no seu 6º mês. Por quê? Porque durante 5 meses ela se ocultou, ou seja, ninguém sabia onde ela estava. Então, depois desses 5 meses, sim, sabe onde ela estava, e aí nós vamos ver a visita de Maria até ela. Então, está aqui se cumprindo o que o anjo falara a respeito de Isabel. Ela concebeu, né? E ela diz aí no versículo 25, assim me fez o Senhor, contemplando-me para anular o meu opróbrio perante os homens. Muito bem, irmãos, essa aqui é o nosso primeiro particípio, né? Que é o pré-anunciada do seu nascimento. O que aconteceu antes de o anjo anunciar o nascimento de Jesus? Nós vemos aí o anúncio do nascimento de João Batista a Zacarias e tudo isso que aconteceu. Mas antes de fecharmos, irmãos, vamos tirar aí para nós algumas lições dessa passagem. Primeiro, às vezes você acha que vai ter tudo por ser justo diante de Deus e viver irrepreensivelmente em todos os seus preceitos e mandamentos. Mas aprendemos aqui, irmãos, nessa passagem, que esse casal, embora fosse tudo isso, eles ainda não tinham tido algo pelo qual eles sempre pediam, um filho, mostrando que Deus ele é soberano. Mas aprendemos também, irmãos, que devemos continuar a ser justo diante de Deus e viver irrepreensivelmente em todos os seus preceitos, embora ele não nos dê aquilo pelo qual nós estamos pedindo, porque Zacarias e Isabel já estavam velhos, mas não deixavam de pedir. E não deixavam de ser justos diante de Deus. Eles não se revoltaram e disseram, olha, já faz tanto tempo que a gente pede um filho, Deus não dá, do que nos serve ser justo? Do que nos serve ser irrepreensível? Vamos parar com isso, vamos deixar disso. Não foi isso que eles fizeram. Eles continuaram. Embora o Senhor
não estava respondendo assim como eles queriam, eles continuavam servindo ao Senhor. Por quê? Porque Deus é soberano. Deus, ele está no trono e ele sabe todas as coisas. Ele sabe todas as coisas. Nós devemos servir ao Senhor, irmãos, não pelo que ele dá, mas porque ele é. Tem pessoas, às vezes, que só vão servir ao Senhor se o Senhor der alguma coisa. Lembra aquela passagem de João, capítulo 6, versículo 26 a 27, depois que Jesus Cristo multiplicou os pães? Aí o povo estava seguindo a ele, né? Aí o Senhor Jesus Cristo disse, João 6, 26 e 27, respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comertes dos pães e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com seu selo. Então, veja como o Senhor Jesus Cristo repreende pessoas que estão procurando Ele só por interesse. Por que eu sirvo ao Senhor? Por que eu quero viver uma vida justa diante do Senhor? É porque eu quero isso, eu quero aquilo, eu estou fazendo isso com algum interesse? Eu tenho que ser justo e irrepreensível em todos os preceitos do Senhor pelo que Ele é. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Eu não tenho que servir ao Senhor por um interesse, porque Ele vai me dar isso, vai me dar aquilo. Não, o exemplo disso é Zacarias e Isabel. Continuava a servir ao Senhor. Pediu, o Senhor até então não estava atendendo, mas eles continuaram. E assim é que nós devemos fazer, continuar servindo ao Senhor. A próxima lição que nós aprendemos é não temas, né? Não devemos temer, não temos que ter medo. Nós como uma ovelha sempre tememos alguma coisa, mas ele nos ensina aqui, não temas. Nós não temos, irmãos, que temer, ele está do nosso lado, mas é aquele que está do nosso lado do que o que está no mundo. Outra coisa, tudo que ele prometeu, tudo que o Senhor Deus prometeu ali através do anjo, ele cumpre. Ele cumpre. E a gente vai ver o cumprimento dessas promessas com respeito ao futuro. Note bem, vamos lá, vamos listar que tudo aconteceu. Até a gente vai ver um pouco lá no futuro para ver que de fato aconteceu o que o anjo tinha dito. Primeiro, se cumpriu o que o anjo falara na vida de Zacarias, ele ficou mudo? Ficou. Se cumpriu aquilo que ele disse, que Isabel iria conceber um filho? Se cumpriu. João Batista nasceu? Nasceu. Nós vemos em Lucas 1,57. A Isabel cumpriu-se o tempo de dar à luz e teve um filho. Então, se cumpriu o que Deus tinha dito. Outra. Zacarias voltou a falar de novo? Voltou, e precisamente quando o anjo tinha dito, quando tudo aquilo se cumpria, ele ia falar. Em Lucas 1, 59 a 54, diz assim, sucedeu que no 8º dia foram circuncidar o menino, note bem, no 8º dia, e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. De modo nenhum, respondeu sua mãe. Pelo contrário, ele deve ser chamado João. Disseram-lhe, ninguém há na tua parentela que tenha este nome. E perguntaram, por acenos ao pai do menino, que nome queria que lhe desse. Então, pedindo Zacarias uma taubinha, escreveu, João é seu nome. E todos se admiraram. E imediatamente, note aí, irmãos, imediatamente a boca se lhe abriu e desimpedida a língua falava louvando a Deus. Note como se cumpriu precisamente no dia em que o Zacarias deu o nome do seu filho João. Abriu-se a boca, do jeito que Deus tinha dito, nem um dia a mais, nem um dia a menos. Outra profecia que se cumpriu, Zacarias ficou tão feliz que ele profetizou. Essa profecia você vê no capítulo 1, versículo 68 a 79. O que mais o anjo tinha dito? Que João Batista, ele veria como Elias. E você vê isto, Jesus falando a respeito disso, em Marcos 9, 11 a 13. E interrogaram-no, dizendo, por que dizem os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Então ele lhes disse, Elias, vindo primeiro, restaurará todas as coisas. Como, pois, está escrito sobre o Filho do Homem que sofrerá muito
muito e será alvitado. Versículo 13. Eu, porém, vos digo que Elias já veio e fizeram com ele tudo o que quiseram, como a seu respeito está escrito. Já imaginou? Tudo foi cumprido. Nós sabemos que fizeram com ele tudo o que quiseram. Ele foi levado para o cárcere e lá ele foi degolado, foi morto. Né? Então a gente vê que se cumpriu tudo que o anjo tinha profetizado. Com isso, irmãos, nós concluímos dizendo o seguinte, Jó 42, 2. Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. O Senhor sabe de todas as coisas, nenhum dos seus planos é frustrado. Tudo aquilo que ele profetiza há de acontecer. Deus está no trono, ele está no controle de tudo. Amém.